Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Me acompanha aí com seus olhos, eu vou até o versículo 14. O texto da palavra de Deus diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou o rei Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, para as suas casas, e todos se foram alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor havia feito a Davi, a Salomão, a Israel e ao seu povo. Versículo 11: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse assim: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não venha chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Vamos ler juntos o versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Vamos ler juntos ali na tela do slide, porque aí nós lemos todos na mesma versão. Vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei. O texto que lemos é uma das passagens bíblicas mais celebrativas de todo o Antigo Testamento. É também um ápice, é um momento de ascendência muito grande, muito alto, de tudo que diz respeito a Israel no Antigo Testamento. É um dos melhores momentos de Israel no Antigo Testamento. O rei Saul completou os seus 40 anos de autoridade, sucedido por Davi, mais 40 anos.
o filho de Davi assume o trono, e desses 120 anos é o melhor período. Os 40 anos de Salomão foram demais. Tudo prosperou, tudo cresceu, tudo avançou. E ainda, para completar os benefícios, foi o período de maior paz. Ninguém os atacava. Não havia guerras, batalhas que eram tão constantes no Antigo Testamento, antes de Salomão e principalmente depois dele. Tudo isso por causa de uma aparição que Deus havia feito a Salomão há 20 anos antes desta segunda aparição que lemos. Nós lemos no texto que quando ele concluiu a construção do templo, um templo belíssimo, de muita suntuosidade, beleza e riqueza, ele construiu esse templo por 7 anos e meio, o tempo da construção. Ficou conhecido como o Templo de Salomão, por ter sido ele o construtor. Mas não foi ele o idealizador. O sonho da construção do templo foi do seu pai, foi de Davi. Davi estava muito inquieto ao ver que a arca de Deus estava num local muito simples. Então Davi quis construir o templo. Deus não permitiu, disse: você não vai construir, o seu filho vai construir. Parece que Davi ficou um pouco apreensivo e talvez achou o filho dele simples demais, imaturo demais, ou incompetente demais, no sentido de incompetência da palavra, de alguém que não pode fazer algo. E às vezes isso acontece conosco. Nós vamos passar a bola para o nosso filho e às vezes nós achamos que ele não vai dar conta, pela idade, por tantas coisas, que Davi preparou tudo. Davi comprou as terras na região do Monte Moriá. Ele comprou essas terras de um homem na eira de Araúna. O cidadão quis doar, Davi não aceitou, combinou o preço justo, pagou. Davi ajuntou todos os materiais, todos os recursos e deixou tudo pronto para que quando o seu filho assumisse, ele construísse. Salomão assumiu, construiu e ficou belíssimo. Na inauguração, houve uma festa de 7 dias. Esse final de semana foi aniversário da Rossane, a irmã da Janaína. Brinquei com ela e disse que ela estava parecendo israelita. A festa de aniversário dela parece que vai durar 7 dias. Na sexta-feira teve um pedaço, na madrugada de sábado. No sábado teve outro pedaço da festa, lá no acampamento dos casais. De noite teve outro pedaço aqui nos jovens. Hoje teve outro pedaço na casa dela. Eu falei: você é israelita, hein? E ela levando cada bolão em cada lugar. E o bolo tinha um nome lá de uma pessoa que eu nunca acertava. Eu falava assim: esse bolo seu é da Carmen Stephens? Esse bolo seu é da Julia Roberts? Ela falava assim: não, é da... Não vou fazer propaganda. Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar sem saber. Uma festa que durou 7 dias. Uma festa linda. Quando a festa terminou, eles voltaram para casa alegres, tão cheios de alegria e regozijo, e o Senhor aparece para ele de novo. Segundo os estudiosos da Bíblia, é a segunda aparição de Deus a Salomão. A primeira foi há 20 anos atrás. A primeira é mais conhecida do que a segunda. Nós que já lemos a Bíblia há algum tempo, nós lembramos mais da primeira do que na segunda, quer ver? Porque na primeira, Deus falou o que com Salomão na primeira aparição? Falou para que ele pedisse o que ele quisesse. E o que ele pediu? Há 20 anos atrás, um coração compreensivo, cheio de sabedoria, que pudesse liderar aquele povo com justiça, com generosidade, com humanidade. E o pedido dele agradou tanto a Deus, por isso que ficou esses 40 anos de tanta ascendência, tanta paz e tanto tudo, quanto eu já falei. Que Deus virou para ele e falou assim: Salomão, você não pediu riquezas, você não pediu exércitos, você não pediu a vitória e a derrota dos seus inimigos, a sua vitória sobre os seus inimigos.
O que você pediu, eu gostei tanto, que eu vou te dar tudo que você não pediu. Vou te dar, vou te dar, vou te dar. Por isso que foi um reinado tão grande, tão alto. Aparece para ele de novo e faz uma promessa muito conhecida de todos nós. Para os leitores da Bíblia, 2 Crônicas 7,14 é um dos versículos mais conhecidos que nós temos. Na nossa coleção de versículos, nós temos vários versículos que nós conhecemos. Esse, não põe na tela lá de novo não, irmãos. Vamos falar de cor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo está naquela categoria de promessas. Uma promessa de Deus. Essa promessa de Deus não é para o lugar. Essa promessa de Deus, ela ultrapassou as fronteiras da geografia daquele lugar. Não foi uma promessa para o lugar, foi uma promessa para pessoas. Não é uma promessa exclusiva da região da Palestina, da região de Canaã, da região de Israel, que nós vemos no Jornal Nacional toda semana. A promessa foi para o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e esse povo de Deus, ele está em todo lugar da face da terra. O povo de Deus está em meio a vilarejos escondidos, distantes, quase que não identificados, do Oriente Médio, da Ásia Maior, da Ásia Menor. Não havia povo de Deus no nordeste de Gana, onde havia uma população, uma etnia não alcançada chamada Concombas. Não havia povo de Deus ali. Povo de Deus é aquele que invoca o nome de Deus. Povo de Deus é aquele que chama Deus de meu Senhor. Não havia esse povo em meio aos Concombas. Os Concombas faziam parte da lista, da estatística de povos não alcançados, que hoje ainda existem sobre a face da terra. No Brasil, os números dizem que ainda existem um pouco mais de 100 tribos indígenas não alcançadas em nosso país. Pessoas que não conhecem nada sobre Jesus. Os Concombas eram dessa lista. Aí um moço que nasceu aqui no Espírito Santo, na cidade de Nova Venécia, filho de um pastor, que foi na frente da igreja num culto de domingo, onde o pai dele pregava, e o pai dele fez um apelo missionário, ele foi à frente, e esse moço foi preparado, foi treinado, e quando estava capacitado, já fazendo as suas ações missionárias, chamou a sua esposa, que se chama Rossana, e disse para ela que tinha um povo não alcançado no nordeste ou noroeste de Gana, lá no continente africano, que era um povo concomba, que tinha milhares e milhares de concombas, e que Deus estava colocando esse povo no coração dele, e que eles deviam se preparar para ir para lá. Rossana se preparou e os dois foram para lá no início da década de 90. Quando eles chegaram lá, o povo tinha que ser achado por foto de satélite. E ele, um missionário muito bem preparado, com botas, com roupas, com mochilas, cheias de cereais, com sustento missionário do Brasil, contratou os guias,
No primeiro dia não encontraram e voltaram. No segundo dia não encontraram, voltaram. No terceiro dia andaram. E quando estava para escurecer, os guias disseram: homem branco, nós vamos voltar agora. Ele disse: não, um pouco mais, parece que estamos perto. E eles disseram: não, nós vamos voltar. O missionário Ronaldo Lidório disse assim: eu vou continuar. Os guias disseram: nós estamos longe, o senhor não vai conseguir voltar sozinho. Ele disse: eu vou continuar. Despediu dos guias e continuou. Ele disse que quando escureceu, as suas pernas estavam atoladas em algo que parecia ser um brejo, um pântano, e ele não conseguia enxergar mais nada. Então ele andou um pouco mais, encontrou algo que parecia ser uma pedra, uma rocha, subiu nela, orou a Deus, e lamentou, e chorou diante de Deus: Senhor, o Senhor me trouxe, onde é que está essa tribo? Os guias voltaram, eu prossegui, não achei, não sei onde eu estou, vou dormir em cima dessa pedra, me guarde, me proteja. Ali ele dormiu, levantou bem cedo, junto com os primeiros raios solares, se assenta, come as barras de cereais, ora de novo, e ele diz que é como se o Senhor dissesse: eles estão ali onde aquelas aves vão voar. Quando ele olhou, centenas de aves partiram para o céu, e ele foi andando em meio ao pântano, e atrás de árvores e moitas estava uma gigante tribo concomba. Ele sozinho chega, faz contato com eles, de forma inexplicável consegue se comunicar. É recebido, passa a primeira semana e começa os preparativos para alcançar essa tribo e fazer essa tribo também ser o povo que se chama pelo meu nome. Mora durante vários meses diante deles. A sua esposa é muito bem recebida porque ela é enfermeira, então eles trazem auxílio, medicamentos, curativos às feridas, aos machucados, às enfermidades, e os dois passam a ser um casal da comunidade. Ele é chamado de Warby, o homem branco. Então Ronaldo, que é um fenômeno, ainda vou soltar na internet, autor desconhecido, Ronaldo, fenômeno Lidório. E vou escrever alguma coisa e vou soltar. Uma língua semitonal, dificílima, onde os mesmos sons representam coisas diferentes. Ele aprende a língua, ele começa a conversar com os concombas. Os meses vão se passando, os anos também. Ele pega os 3 que mais se destacavam com ele na conversação, e ele começa a grafar a língua. Ele pega uma língua ágrafa, uma língua que não tem escrita, e ele começa a fazer letras, e ele cria o alfabeto, e ele faz a cartilha, ele alfabetiza os 3, e os 4 começam a alfabetizar a tribo inteira. No processo de alfabetização, ele começa a anunciar o evangelho, e os primeiros concombas começam a se converter. A igreja então nasceu, os cultos, os louvores, a Santa Ceia. E em 10 anos, Ronaldo Lidório, no final da década de 90, ele traduziu o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse para a língua Limonquipel. Imprimiu a Bíblia aqui no Brasil e fez uma celebração talvez parecida com essa. 7 dias de festa, porque os concombas estavam recebendo a palavra de Deus. Quando ele saiu de lá na década de 90,
havia 10.000 concombas convertidos naquele lugar. Aí agora lá também tem um povo que se chama pelo meu nome. E se aquele povo lá se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, tem uma promessa de sarar aquela terra. Ronaldo, desde o ano 2002, está alcançando tribos indígenas no Brasil. Os números que eram de 137, hoje já estão 101, 100. Que em breve não tenha mais nenhuma tribo indígena não alcançada em nosso país. Sararei a sua terra, a nossa terra é o Brasil. Deus pode sarar o Brasil. Você e eu precisamos crer nisso. Deus pode sarar o Brasil. A promessa do texto não é para o lugar, é para o povo. Se o povo que se chama pelo meu nome, nós, aqui no Brasil, nesse lugar e em vários outros lugares, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, vamos tocar mais nesses 4 agentes de cura. O primeiro deles, humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você e eu precisamos conhecer mais essa palavra, você e eu precisamos querer mais essa palavra, você e eu precisamos nos parecer mais com essa palavra, porque ela está no texto da cura. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e de uma forma curiosa, ela aparece em primeiro lugar. Ela vem antes da oração, ela vem antes de buscá-lo, ela vem antes da conversão dos maus caminhos, humilhar. O que significa isso? Nós sabemos qual é o contrário de humildade. Nós sabemos qual que é o contrário de humilhar-se. Nós sabemos que é um substantivo que atende pelo nome de orgulho, soberba, arrogância. E essas palavras também deveriam ser muito bem estudadas por nós, para que nós ficássemos o mais longe possível delas. Humilhar-se, esse agente de cura, biblicamente, significa, em sua essência, depender de Deus. É uma palavra que não pode ser estudada na prateleira do vernáculo português. Ela tem que ser estudada na prateleira da Bíblia. Aí sempre que nós vamos estudar humildade na Bíblia, ela sempre aponta para depender de Deus. Essa humildade é a expressão do texto de Mateus, quando Jesus com crianças diz assim: se vós não vos converterdes como essa criança, de maneira nenhuma podereis entrar nos céus. Em Mateus 18, versículo 3, o Senhor utiliza isso. E o que significa isso? O que significa me converter como uma criança? Significa isso, a humildade da criança em depender completamente dos seus pais. Esse é o significado desse Mateus 18, 3. Não tem a ver com inocência, não tem a ver com nenhuma outra coisa. Se você pegar qualquer criança, tudo que você perguntar para ela, ela vai responder: o meu pai
Ela vai responder: a minha mãe. Se você perguntar assim: você veio com quem? Se você perguntar assim: quem cortou o seu cabelo? Se você perguntar assim: que tênis lindo, quem te deu? Se você perguntar assim: que roupa linda, quem te deu? E se você for amontoando as perguntas, as respostas serão as mesmas, porque elas não passam de crianças, e elas não são nada sem os seus pais. Humilhar-se, no significado bíblico, é a gente viver isso na relação com Deus. É a expressão do Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. Humildade na Bíblia é a expressão do Salmo 127: Senhor, se o Senhor não edificar essa casa, em vão nós vamos investir, em vão nós vamos construir, em vão nós vamos acabar. Senhor, não vai dar certo. Isso é humildade na Bíblia. Senhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão serão todos os mecanismos que nós estamos lançando mão para a nossa proteção. Humildade, biblicamente, é ser como uma criança diante de Deus e diante dos homens. Quando as pessoas nos perguntarem: que roupa linda, onde você comprou? E a gente responder como uma criança: foi Deus. Como é que você conseguiu isso? Foi Deus. Como é que você chegou? Foi Deus. E a gente humildemente dizer: Senhor, eu não consigo fazer nada sem ti. Esse é o sentido de humildade na Bíblia. O contrário disso é a arrogância das pessoas que dizem que não precisam de Deus. A soberba, o orgulho. Pessoas que dizem: eu resolvo com o meu braço, Deus não me dá nada, eu compro com o meu dinheiro. Orar para agradecer o pão, porque fui eu que busquei na padaria, fui eu. A Bíblia diz em Tiago que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Mas essa conversa da Bíblia de sarar a terra não é para os incrédulos, é uma conversa para o seu. As pessoas que não creem em Deus podem continuar não crendo, e ainda assim Deus pode sarar a nossa terra. Porque não é se todos os povos, é se o meu. O Senhor precisa encontrar humildade em nós, no seu povo. Nós não podemos ser a pessoa arrogante do prédio onde nós moramos. Nós não podemos ser o soberbo do local de trabalho onde nós estamos. Nós não podemos ser a pessoa orgulhosa da equipe de futebol onde nós jogamos. De nada. Senão nós nem andamos na mensagem, nós já estamos travando a cura da terra. E só Ele pode sarar a nossa terra. Ele pode. Tem 6 anos que eu estou em Goiânia. O porteiro estava lá. Ele não é membro da igreja ainda. Nem a sua esposa. Ele é um funcionário. Então, tentei fazer a minha parte nesses 6 anos que eu estive lá. Sem ele saber, eu orei muito para a salvação dele. Muito. E um monte de coisa que eu fazia, sem ele saber, eu fazia para que ele fosse alcançado. Eu sou muito extrovertido, muito brincalhão. Um dia ele estava só, no hall de entrada. Eu vim e falei assim: Gerson, segura minha mão. Você gosta de mim? Ele tomou um susto. E como funcionários simples de todos os lugares, eles costumam não olhar nos nossos olhos. Não sei se é vergonha, não sei se é síndrome de inferioridade. O que eu sei é que eles conversam com a gente olhando para os lados e para baixo. Aí ele riu
olhando para baixo, disse: eu gosto do senhor. Eu falei: mas olha para o meu rosto. Ele olhou, tirou, falei: olha para mim que eu vou te fazer uma segunda pergunta. Eu queria que você respondesse olhando para mim. Aí ele ficou olhando, sem graça, eu segurando a mão. Pensa na cena. Eu falei assim: por que você gosta de mim? A gente não espera a resposta, mas algumas te acertam. Ele olhando para mim, ele disse assim: o senhor é humilde. Meu olho marejou. Eu falei: última pergunta. Quantos pastores passaram aqui antes de mim? Porque você trabalha aqui há 27 anos. Os meus olhos marejados tentavam segurar a gota. Eu disse: quantos também eram humildes? Ele disse: nenhum deles. Aí não tem como sarar. Se a liderança não é humilde, aí esquece. Os liderados vão reproduzir a gente. Precisamos aprender mais sobre essa palavra. A cura do Brasil passa por essa palavra. E por outras três. A primeira, humilhação. A segunda, a primeira é humilhação. A segunda é... Ô gente, orar é falar com Deus. Então vai ser a parte da mensagem assim, pronto. Vamos orar. Puxa vida, não tem como te ensinar a orar se você não fala com Deus. Orar é falar com Deus. E a Bíblia nos ensinou a orar no nome de Jesus. Ele falou: pede em meu nome. Então, orar é falar com Deus. Aqui no templo, dirigindo o carro, voltando para casa, atravessando a Ilha dos Araújos a pé, no local de trabalho, antes de começar ou no intervalo, em cima do Pico do Ibituruna, num passeio, assim, o tempo todo. Mas você e eu deveríamos introduzir mais na nossa oração, uma oração para o governador Valadares, uma oração pelo estado de Minas Gerais. Se a gente tivesse assim um orômetro, para colocar na gente e medir a quantidade de oração que nós fazemos pela nossa terra, eu acho que ia dar algo baixo. Eu acho que o orômetro ia apresentar um percentual muito pequeno em relação aos outros vários assuntos, e que saiamos daqui hoje à noite e que de alguma maneira o Espírito de Deus te faça orar mais pela nossa terra, no nome de Jesus. Você começa a orar mais por Valadares, você para de reclamar. Você para de falar da Elisa, do André, ou de quem sentar lá. Você conversa com quem manda no universo. Aí você conversa e agradece, e clama pela cidade, e ora pela segurança pública, e intercede pela saúde, e pede a Deus para sarar governador Valadares. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar. Vamos orar em duplas. Senta do lado de alguém. Agora nós vamos orar pelo Brasil. Você vai orar pelas eleições, você vai orar pelos próximos líderes, os deputados estaduais, os federais, os senadores, os governadores, o novo presidente. Vamos orar pela Operação Lava Jato, pela Polícia Federal, vamos orar pelo Ministério Público, vamos orar e dizer para Deus assim: Deus, em nome de Jesus, que o Senhor envie um batalhão de Sérgio Moro para o nosso Brasil, no nome de Jesus. Hoje nós temos que daqui a 10 anos nós tenhamos 25 Sérgio Moro. 28, que aí não tem como tirar de Curitiba. Que vai tirar de Curitiba, vai colocar onde? Tem Sérgio Moro aqui, tem Sérgio Moro. Acho que você entendeu a oração. Tem o Sérgio Moro, Curitiba, tem o Marcelo Bretas, ali no Rio de Janeiro, e eu não consigo falar mais nomes. Nós vamos pedir assim, para ter 11 Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal nas próximas décadas. 11. Onde cair, lascou.
Habeas corpus vai ser uma palavra que vai sumir do STF, em nome de Jesus. E vai ter só Corpus Christi no feriado. Vamos orar em duplas. Em dupla, você olha e vê quem está com a cara melhor, que vai fazer uma oração boa. Aí você fala, você ora por nós dois. Vamos orar em duplas? Vamos? Eu vou orar com o pastor Rimac aqui na frente. Senhor, nós oramos juntos aqui. Pastor Rimac, Deus abençoe o Brasil, no nome de Jesus. Nos faça orar mais pela terra, a nossa terra. Abençoe as eleições que já encerraram hoje. Abençoe o resultado, que no final do culto a gente já vai estar sabendo. Abençoe os governadores que já foram eleitos. O segundo turno, onde vai ter. Abençoe os senadores. Deus, barre com a tua mão todo o avanço das leis imorais. Barre mais fortemente. O Senhor está agindo no Brasil. Louvado seja o teu nome. O Senhor está agindo. Deus, é completamente impossível que alguém lidere. É impossível, Deus, que alguém lidere eleição presidencial em nosso país com 8 segundos de programa no rádio e na televisão. É impossível que alguém lidere uma eleição em qualquer lugar sem ter coligação com outros partidos. O que está acontecendo em nosso país é a ação do Senhor. Seja com o nome que for, continue agindo, continue movendo. Abençoe o Brasil, abençoe o juiz federal Sérgio Moro, abençoe o Marcelo Bretas, abençoe a Polícia Federal, abençoe o Ministério Público, abençoe o Judiciário, o STF. Deus tem uns ministros lá que o Senhor precisa trocar. Deus tem uns ministros no STF que o Senhor precisa socorrer a nossa nação. Tem uns lá que precisam ser retirados, removidos de lá. E outros precisavam ser levados e colocados naquelas cadeiras. Abençoe os governadores que vão assumir. Deus crie cada vez mais dificuldade para, ó Deus, o desvio de verba pública. Que seja mais rapidamente identificado, denunciado, investigado, processado e, ó Deus, preso as ações. E os empresários também, Deus, corrupção assim, desenfreada com os políticos. Vimos isso nos últimos anos e estamos vendo com gratidão, louvando o nome do Senhor, por tão grande limpeza, tão grande mudança. Louvado seja o teu nome. Oramos pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém. 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 Ó, oração é desse jeito. A gente tem que orar para a gente aprender. Agora nós vamos ficar em pé todo mundo. Você vai fazer um grupo de 4. Vocês vão fechar as mãos em roda de 4 ou de 5. Escolhe quem está com cara que vai fazer uma oração melhor dos 4 e dos 5. E com uma palavra, faz um pedido de oração da sua casa. O meu é saúde. O meu é vida financeira. O meu é a prova de Enem do meu filho. O meu é a minha empresa. Então, com uma palavra, vai lá. É 4, gente, não é 18 não. Estou brincando, pode juntar aí. Quem que vai orar de vocês aí? Isso, então pega aí um pedido de cada um e faz a oração e vai lá. Vamos orar uns pelos outros agora.
Isso, amém.